Fala aí, meu povo, aqui é o JP e a gente vai para mais um vídeo falando de operação com soluções, ok? Bom, a gente já falou de algumas operações, falamos de diluição, evaporação e também falamos de mistura de soluções. Só que a gente falou dessa mistura quando a gente tinha mesmo soluto, né, nas nossas soluções. Agora vamos para o segundo caso de uma mistura de soluções, ainda sem reação química, ok? Então, temos aí duas soluções iniciais, geralmente, né? Só que agora essas soluções terão solutos diferentes. Mas esses solutos, cuidado, são solutos que não reagem entre si, ok? Porque se houver reação, aí é um tratamento à parte, que a gente vai ver logo depois no próximo vídeo. Bom, quando ocorrer essa mistura com solutos diferentes, mas eu não tiver reação, a gente vai considerar ou como uma diluição ou como uma mistura. O que vai determinar isso? A questão dos chamados íons comuns. Então a gente vai ter que analisar, né, geralmente aí se o nosso soluto for iônico, a gente tem que analisar quais íons que a gente vai ter na primeira solução, quais que eu vou ter na segunda, para poder analisar, ok? Se o nosso íon aparecer apenas em uma delas, é porque vai ser uma diluição, ok? Então seria a mesma lógica de apenas adicionar solvente puro na solução para chegar no final. Agora, se eu tiver esse íon presente tanto na primeira quanto na segunda solução, então vai ser uma mistura de soluções. Aí a gente vai usar a fórmula que a gente viu no último vídeo, ok? Bom, então vamos pensar aqui num exemplo, tá? Eu tenho aqui duas soluções. Por exemplo, eu tenho duas soluções aí. A primeira solução é de hidróxido de potássio, a segunda solução de hidróxido de sódio. Ambas são bases. E quando eu misturo essas duas bases, não ocorre reação química, tá? Agora, o que a gente tem? Temos aqui dois solutos iônicos. Então, quando a gente colocar em água, esses íons vão se separar, ok? Quais são esses íons? No caso da solução de KOH, eu tenho os íons K+, e OH-. E no caso da solução de NaOH, Na+, e OH-. Tá? Se você tem dúvida, essa parte aí é lá da parte de inorgânica, e também te falou um pouquinho disso em soluções, sobre como que eu faço a análise desses íons. Tá? E isso daqui é um pré-requisito para resolver esse tipo de exercício, ok? Bom, tendo esses íons, o que a gente tem? Como o K+, aparece só na primeira e o Na+, aparece só na segunda, para eles, o exercício seria um exemplo de diluição. Então, eu usaria as fórmulas de diluição. Diluição primeiro só do K+, depois diluição só do Na+, que faria duas fórmulas à parte. Agora, o OH-, né, a hidroxila, vai aparecer tanto na primeira quanto na segunda. Aí, nesse caso, é uma mistura, ok? Aí eu uso a fórmula de mistura de soluções, tá certo? Se caso o exercício falasse, por exemplo, né, de soro caseiro, né? Soro caseiro é uma mistura aí de água, que é o nosso solvente, sal de cozinha e açúcar. Também seria uma mistura de soluções com solutos diferentes, mas aí eu não tenho essa relação. Então seria diluição só para o sal de cozinha, né? Caso eu tivesse só água e sal, e depois uma só água e açúcar. Aí na hora que eu misturasse as duas para formar o soro caseiro, seria aí a parte, ok? Eu teria esse tratamento de diluição tanto do sal quanto diluição do açúcar, ok? Das duas soluções iniciais para a solução final. Bom, entendido isso, vamos ver um estilo de exercício, que é um pouquinho mais elaborado comparado com os últimos que a gente viu, mas dá para fazer aí com calma. Ele fala o seguinte, ó. Misturam-se 200 ml de solução aquosa, 0,40 mol por litro de cloreto de sódio, com 300 ml de solução aquosa, 0,30 mol por litro de cloreto de cálcio. Quais são as concentrações em mol por litro dos íons na solução final? Então temos que ver aí cada um dos íons. Tem um agravante aqui nesse exercício que a gente precisa também conseguir montar a fórmula desses dois sais. Tá? Então também aí para a gente usar de revisão isso daí. Às vezes o exercício traz a fórmula e já fica mais fácil. Então vamos lá. Cloreto de sódio, a fórmula dele, né? Cloreto de sódio é o sal de cozinha, NaCl, ok? Lembrando aí que a proporção dos íons vai ser 1 Na para 1 Cl, ok? São 200 ml, cuja concentração do sal como um todo
é 0,40 mol por litro. Agora, cloreto de cálcio. A fórmula é CaCl2. Por que dessa diferença? Porque o cálcio é da família 2A, tá? Então a proporção aí acaba mudando. Então é 1 cálcio para 2 cloros, ok? Então eu tenho 300 ml com concentração 0,30 mol por litro. Ele quer o quê? Ele quer, primeiro, a gente sabe que o volume vai ser a soma dos dois volumes iniciais, né, o volume final, então 200 mais 300 dá os 500 ml. E ele quer a concentração de cada um dos íons. Então vamos com calma aqui, ok? Perceba que são dois sais que não tem reação química quando eu os misturo. Então vamos seguir aqui. Primeiro passo, descobrir a concentração inicial de cada íon, tá? Não necessariamente a concentração do sal como um todo vai ser a concentração do seu íon. Então a gente precisa montar aí a proporção, né, na dissociação iônica, ok? Como a gente viu lá no vídeo de concentração molar de íons. Então vamos lá. Quais íons que a gente vai ter aqui? No caso, eu tenho o Na+, né, eu tenho o íon sódio, tenho o íon cálcio, Ca2+, diferença de carga por conta das famílias, Na da família 1A, Ca da família 2A. E para eles a gente trabalha com diluição. Por quê? O sódio só aparece na primeira e o cálcio só aparece na segunda solução. Então, o tratamento para eles vai ser de uma diluição. Já para o íon cloreto, Cl-, né, lembrando aí que o cloro forma Cl-, porque ele é da família 7A, como ele aparece tanto na primeira quanto na segunda solução, para ele será uma mistura, ok? Então a gente vai usar a fórmula de mistura de soluções para o cloreto, ok? Agora sim vamos definir as concentrações iniciais de cada um desses íons. Então, ó, o NaCl no início tem concentração 0,40. A proporção é 1 do NaCl vai dar origem a 1 sódio e 1 cloreto. Então eu tenho 0,40 do sódio e também 0,40 do cloreto, ok? É como se a gente pensasse aí, uma caneta com tampa, quando eu separo, eu tenho uma caneta e uma tampa, ok? Então a proporção é 1 para 1 para 1. E aqui, no cloreto de cálcio, a concentração inicial dele, do CaCl2, é 0,30 mol por litro. Qual que é a proporção aqui, né? Lembrando aí, a gente desfaz aquele esquema lá da regra da porteira, ok? Eu tenho 1 cálcio, mas agora eu tenho 2 cloretos. Muito cuidado, porque aqui seria um ponto para errar no exercício, se você não se lembra disso, tá? Então, ó, se a proporção do cloreto de cálcio, do CaCl2, só para o cálcio é 1 para 1, então também a concentração aqui vai ser 0,30. Mas no caso do cloreto, como é 1 para 2, a concentração vai ser o dobro. Então aqui vai ser 0,60 mol por litro, ok? Tendo agora essas informações das concentrações iniciais, a gente vai aplicar as fórmulas de diluição e de mistura. Então vamos lá. Primeiro, para o sódio, é a fórmula de diluição, ok? Então, no início, a gente acabou de ver que a concentração do sódio é 0,40, ok? 0,4, dá na mesma. O volume inicial da solução que tem o sódio é 200. Eu quero saber quanto ele vai ter no final ao chegar no volume final de 500. Resolvendo essa conta aqui, chegamos que a concentração final do sódio vai ser 0,16 mol por litro. Agora, para o cálcio, mesmo esquema, também diluição. Só que no início, o cálcio a gente viu que a gente tem 0,30, né, 0,3, um volume inicial de 300 ml, que queremos a concentração final desse íon com um volume de 500 ml. Fazendo essa conta, chegamos em 0,18 mols por litro, ok? Descobrimos o sódio, descobrimos o cálcio. Agora, falta o cloreto. Cloreto, como tem nas duas soluções, é uma mistura. Então tá aqui. Eu tenho da solução A, que é a primeira, né, cloreto de sódio, e a solução B, que é a cloreto de cálcio, a segunda. Queremos o final. Para o cloreto, no início, né, na solução A concentração é 0,40, volume é 200. Aqui, concentração na solução B. Lembra que não é 0,30, é 0,60, como a gente viu, por isso que está 0,6 aqui. Mas o volume continua o mesmo, 300. Concentração final queremos descobrir,
volume final 500. Resolvendo essa conta aqui, chegamos que a concentração final do íon cloreto é 0,52 mol por litro. Então, retomando, cálcio, concentração final 0,16, aliás, perdão, sódio. Sódio, que é 0,16, cálcio, que é 0,18, e o cloreto, que é 0,52, ok? Um exercício que usa muitos conceitos que a gente já viu anteriormente, mas que com calma e paciência a gente vai fazendo parte por parte e não tem grandes segredos aqui, ok? Bom, esse raciocínio aí que a gente viu, dá para explorar diferentes possibilidades de sais, né, ou mesmo de outros compostos moleculares, que aí tenham íons em comum ou não, ou mesmo se a gente pensar em solutos iguais, solutos diferentes e tudo mais, ok? A gente ainda tem uma próxima parte para falar aqui agora de mistura de soluções, mas com ocorrência de uma reação química entre esses solutos. Continuamos então no próximo vídeo já já. Até mais.